a dificuldade de saber exatamente o que funciona nos anúncios publicitários dá espaço à disseminação de mitos, que, embora aceitos e aplicados pelos profissionais de propaganda mais experientes, não se justificam diante das pesquisas em neuromarketing, responsáveis por avaliar o comportamento do cérebro e, por consequência, também das pessoas diante dessas campanhas publicitárias. E para falar desses mitos publicitários, vamos conversar agora com o mestre e professor da Universidade Brás Cubas, Marcos Saldanha. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, amigos. Prazer estar aqui mais uma vez. Professor, então conta pra gente, esses mitos existem mesmo? Existem. O que acontece, na verdade, é que para você mensurar os resultados de uma propaganda, de uma publicidade, por exemplo, ainda é muito difícil. Então, a questão voltada para o neuromarketing, ela vai de encontro justamente a esses mitos. Ou seja, o sexo vende, a questão das estatísticas, a questão automaticamente das fotos nas propagandas de cigarro. Então, hoje em dia, geralmente, você começa a avaliar o resultado da propaganda, da publicidade, pelo seu posicionamento estratégico, é claro, por uma campanha de vendas. Mas ainda assim é muito difícil, porque a marca tem um histórico não só de fidelidade, mas também de campanhas promocionais que já vêm ao longo da sua história. A gente fez uma pesquisa, né, Ricardo, de alguns desses mitos, a gente separou 4, né? O primeiro deles diz que o sexo vende. É um mito, não é um mito? E por quê, professor? É um mito, sim. O que acontece é o seguinte, algumas campanhas, e você, telespectador, que está aí do outro lado, já deve ter visto isso, já passaram pela gente, a gente se lembra do comercial, mas muitas vezes a gente não se lembra da marca. Tanto é que a marca, em muitos casos, é a última coisa que vai aparecer, porque ela cria um enredo, cria uma história, para que você fique na frente do comercial até o final. Então, o que acontece? Diante do sexo, como foi o que você colocou, o cérebro da gente, as pesquisas de neuromarketing demonstram isso, elas ficam todas voltadas justamente à parte sexual. Ou seja, 50% das pessoas que estão vendo aquilo, isso comprovado em pesquisas, elas vão lembrar da cena sexual, da mulher bonita, do cara boa pinta, só que não vão lembrar da marca nem do produto. Então, quando o comercial se torna mais atrativo até do que a própria marca, isso é uma armadilha contra a própria empresa. Exatamente. Tanto é, Ricardo, o que acontece? Você vê hoje em dia as propagandas de cerveja que são clássicas de botar mulheres bonitas, mulheres com um corpo perfeito. Tá mudando isso, porque hoje em dia a mulher também está bebendo mais. Então, as propagandas de cerveja... Tem que atrair a mulher também. Tem que atrair a mulher. É uma excelente consumidora. Tem uma aula que eu dou que é só marketing para mulheres. Comportamento de consumo, que aliás é um dos melhores públicos que existe, tá? Até mesmo pela sua ascensão profissional de hoje em dia. Então elas estão colocando hoje a mulher como parceira de quem está tomando a cerveja, e não como um brinde, que é um negócio estereotipado, um negócio assim, o que hoje em dia está totalmente por fora, tá? Hoje em dia se coloca justamente a mulher como parceira, como amiga, tomando a cerveja, e procura se colocar a mulher tomando a cerveja. É lógico que não pode aparecer isso pelo CONAR, que é o órgão que rege isso. Não pode você virar o copo de cerveja, pode mostrar, mas você não pode tomar diante da propaganda, mas estão colocando a mulher como parceira na questão da socialização. Professor, mas nesses casos das propagandas de cerveja que a gente está falando, esse apelo sexual realmente faz com que o consumidor esqueça a marca mesmo? Até da cerveja? Exatamente, aí é que tá. Porque ele vai pensar, de certa forma, isso não é uma via de regra, mas na maioria das vezes você presta atenção na mulher, você presta atenção na celebridade. E muitas propagandas, o que acontece? Costuma se linkar uma grande celebridade a justamente a marca do produto. Só que o cérebro humano, diante da quantidade de informações que nós recebemos hoje em dia, não consegue reter tudo isso. Então você vai prestar atenção na celebridade, vai prestar atenção na cena de sexo, de amor, e o que eu falei, muitas vezes a marca fica para trás. Tem dezenas e dezenas. Uma propaganda famosa que eu posso citar de um refrigerante de laranja, do famoso tio, tá? Em que as pessoas, na verdade, todo mundo se lembra da propaganda, mas poucas pessoas se lembram da marca do produto. Inclusive confundem com o concorrente, né?
né? Então, quer dizer... A partir do momento que a gente fala assim, é a propaganda de tal produto, a partir do momento que você para pensar qual é a marca, é porque já não funcionou esse comercial, essa publicidade. Exatamente. Aí que tá quando você se pergunta, mas de que... E muitas vezes nem se pergunta, viu? Você fala, olha, lembra aquela propaganda tal? Porque é muita informação que a gente recebe. Você telespectador, você sai, vai... Até mesmo em casa, está na internet, a quantidade de mídia que a gente recebe todo dia é muito grande. O ser humano, ele não tem capacidade para tudo isso, para armazenar isso. Então, ele faz algumas retenções. Automaticamente, diante dessas retenções, quando a gente vê uma cena que agrade a gente costuma chamar isso de neurônio espelho. É a mesma coisa que você chegar no bar, eu quero a mesma coisa que ele pediu. Então, a nossa patologia, ela funciona dessa forma. E os publicitários, eles sabem disso. Automaticamente, quando você tem uma cena com uma mulher bonita, por exemplo, cena com criança, com animais, com cachorro. O objetivo é fazer com que você se lembre com uma pessoa de idade. Fazer com que você se lembre que você tem uma pessoa de idade em casa, um cachorro. Eu vejo uma cena de cachorro na televisão, quero abaixar a minha. Entendeu? Eu vejo uma cena de criança, eu lembro da minha filha. O objetivo é esse, fazer com que você automaticamente selecione a sua memória, para que você então possa se lembrar da marca. Outro mito é de que merchandising na TV, no meio de programas, sempre funciona. Mas isso é verdade? Funciona para todo tipo de produto isso? Não, muito bem lembrado, Ricardo. Perfeita a sua colocação. O merchandising, ele tem que ter uma coisa chamada pedagogia. Não adianta nada o merchandising, a inserção dentro do programa de televisão ou de rádio, ele tem que ter uma pedagogia que faça com que você, de certa forma, associe aquela marca justamente ao programa e, é claro, as pessoas que estão utilizando aquilo. É bom lembrar que todo mundo que está utilizando aquela marca naquele momento dentro do programa tem que ganhar para isso. Então, se você coloca um negócio isolado, mal colocado, não tem pedagogia de acordo com o programa de televisão, muitas coisas, eles simplesmente não tem um marketing, um preparo. Joga-se a marca e pronto, acabou. Tem que ter uma pedagogia. Tem um programa de televisão de uma emissora, que é um reality show, que trabalha muito bem isso. Então, você vê refrigerante, carro, marca de pilha, justamente trabalhando essa pedagogia de interação. Novela é um exemplo disso. Você vai lá em tal banco, utiliza tal cartão com os benefícios, mas você tem que casar a cena. Tanto é que essa pergunta, eu vou mais longe. Tem, por exemplo, tem um programa, o Vale a Pena Ver de Novo, que é a reprise, né? Algumas cenas de merchandising são tão bem amarradas com o enlace que você não tem obrigação de passar de novo. Mas não tem como você tirar de uma reprise de uma novela. Porque automaticamente está ali no texto. Se você tirar a cena, acabou a cena. Então, realmente não quer dizer que vai dar certo. Ele precisa de profissionais experientes de publicidade, profissionais experientes de marketing, que façam justamente isso. Aliás, é bom lembrar que o curso da Universidade de Brás Cubas tirou nota 4 no MEC, numa escala que vai de 0 a 5. Então, são fatores muito importantes que fazem com que a gente, de certa forma, mantenha essa pedagogia e consiga, junto com os profissionais de marketing, trazer a memorabilidade da marca, que é o principal. Claro. E nesse caso também é importante a pesquisa do público-alvo, né, daquele programa, e se ele casa com o público. Para quem você ia falar e falou, tem que saber para quem você está vendendo o produto. Tá? Quem quer ter uma frase grega antiga que fala o seguinte: quem quer falar com todos, foi Sêneca que diz isso, quem quer falar com todo mundo não consegue falar com ninguém. Então o objetivo justamente é você mirar, acertar o seu ponto-alvo. Até marcas de refrigerantes que são populares, você pega agora Natal, elas focam na família, focam exatamente num público-alvo que elas querem atingir, focam em criança, e criança traz a mensagem do nascimento do menino Jesus. Então tem todo um enredo, todo, como eu falei, vou voltar, uma pedagogia que vai fazer com que a gente trabalha com as técnicas de neuromarketing, que você lembrou bem, com os neurônios, esse negócio de espírito de Natal. O espírito de Natal tinha que ser todo ano, né? Não só no Natal. É verdade. Né? Durante todo o ano você tem Dia das Mães. Ah, não, Dia das Mães, imagina, você trata sua mãe bem no dia, depois você já larga ela. Não pode, entendeu? Então são datas comerciais que mexem realmente com o sentimento da gente, com a emoção. Então, essa emoção que se trabalha nas propagandas vai de acordo com o nosso cérebro para a gente poder ficar, de certa forma, trazer a memorabilidade, foi o que eu falei. Professor, você deu exemplos de casos que o merchan funciona bem. Agora, tem exemplos
ao contrário, quando o merchan é utilizado de forma completamente errada? Sempre tem, sabe? Sempre tem. Por quê? Quando você escolhe a pessoa errada, imagina você arrumar um ator que o cara é problema, o cara vai no dia seguinte, bate o carro, bebe, isso acontece. Teve um caso de um ator de uma emissora de televisão, não só como merchandising, mas publicidade também, que ele é campeão, ele voltou inclusive a fazer publicidade, mas ele teve um problema com o entorpecente, deu o caso na mídia, automaticamente todas as marcas tiraram, é claro. O contrato, fecha um contrato. Ninguém quer, na verdade, linkar uma pessoa que tem problemas, tem divergências sociais, vamos colocar dessa forma, com a marca do seu produto. Então, isso acontece sim, com a escolha errada da pessoa que vai estar fazendo a celebridade, não traz a memorabilidade. Por isso que muitas marcas, elas criam símbolos, tá? E elas criam exatamente, são personagens, fazem a questão do licenciamento. Porque não tem problema do cara lá do parque de diversões, beber, sair alcoolizado, bater o carro, não, vai daquela marca. Não, ele não vai fazer isso, trabalha com simbologia, né? E o terceiro mito é de que imagens trágicas, elas desestimulam o consumo de determinados produtos, por exemplo, o cigarro. Isso é verdade? Desestimula? Não? Como que funciona? Mais uma vez, é outro mito. Não necessariamente dessa forma, Ricardo. Porque o que acontece? Atinge de novo uma região do cérebro, tá? Que você pode até ter uma aversão de início, mas de certa forma, depois, vai fazer com que instigue a sua vontade, até mesmo pelo próprio produto. Eu costumo dizer que a comunicação, ela ajuda muito, só que o produto em si ajuda mais. É a mesma coisa que vocês vão chamar alguém para ir para sua casa, vão convidar, vão numa festa na sua casa. Aí você faz aquele convite maravilhoso. Vamos lá, vai ter tela de não sei quantas, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que. A pessoa ficou encantada. Ela vai até a sua casa. Você trata ela mal. Pronto, foi por água abaixo. Acabou a comunicação. Entendeu? Acabou. Mesma coisa, você faz aquela comunicação perfeita, linda, maravilhosa. A pessoa fica encantada. Ela chegou no PDV, chegou no ponto de venda, é maltratada, o produto é ruim, não tem um pós-venda adequado. Acabou. Pode ser o master, pode ser o mago, pode ser o cara, o maior publicitário do mundo. Não vai conseguir fazer justamente com que esse produto ele venda. Por isso que eu costumo dizer que a publicidade é importante, a propaganda é importante, mas o marketing é o todo. Nesse caso de desestimular comportamentos, o que deveria ser feito então, né, professor? Se imagens trágicas, no caso do cigarro, por exemplo, não funcionam, o que deveria ser feito? Qual que é a estratégia ideal, então? Olha, a estratégia ideal, se eu posso dar um conselho para vocês, é não fumar. Não fumem. O cigarro é uma das causas que mais, uma das mortes evitáveis, que mais causa justamente esse tipo de tragédia no mundo. Então, o ideal é justamente você procurar evitar. Só que, em muitos casos, como são órgãos que regem justamente a publicidade, isso é mais complicado lá dentro. Entendeu? Você ter... O que acontece é não ter mídia, que é o caso do cigarro, inclusive da própria Fórmula 1. Entendeu? Tem uma marca de cigarro famosa, a marca do Cowboy, que aliás investe nisso. Justamente, quando o Ricardo perguntou justamente sobre a questão do cigarro, é isso, o Cowboy, dessa marca de cigarro, que inspira força, inspira o sentimento de masculinidade, né? Ele, de certa forma, ele é mais importante do que uma foto atrás do cigarro com uma pessoa que realmente teve problemas porque começou a fumar. Então, para você poder trabalhar essa publicidade, ela é mais completa. É a mesma coisa das propagandas de cerveja, que tem que ter no final, eles colocam lá algumas frases, se for beber, não dirija, evite o consumo. Então, tem dezenas que você tem que colocar ali e você tem que colocar no final. Mas o ideal é realmente não ter mídia o que está acontecendo. Na Fórmula 1, por exemplo, cortaram. É engraçado de falar de marketing, mas essa marca de cigarro famosa, ela ocupou o espaço de uma marca famosa, a marca vermelha da Fórmula 1, e não deixou ninguém colocar. Ela anunciava o espaço, deixava o espaço lá, era um código de barra, tirou o logo deles, o logo ficou um código de barra, justamente para ninguém anunciar. E continua sendo um dos ativos intangíveis, porque a marca é um ativo intangível, você não pode tocar, vale muito mais do que uma estrutura, mais caros do mundo, essa marca de cigarro.
E tem outro mito que é o de que estatísticas funcionam, estatísticas na venda. Eu vejo muito em propaganda de carro. Foi eleito o carro do ano, é o mais vendido do segmento. Funciona realmente isso? Não, isso eu posso falar para vocês assim que desses mitos que a gente está discutindo aqui, na minha opinião, isso aí é um equívoco. Tem a hora certa para você colocar, mas é um mito dizer que isso funciona sempre. Aliás, toda unanimidade, como dizia Nelson Rodrigues, é burra, entendeu? Aliás, fazendo aí uma lembrança mais uma vez ao nosso gênio Nelson Rodrigues. O que acontece? O sentimento individual, ele encanta e ele traz uma emoção muito maior do que a estatística. Você pega uma guerra civil, por exemplo, na Síria, que está acontecendo. Passou lá um avião, morreram 300 civis no ataque lá. Aí você mostra a menina soterrada, o salvamento para tirar a menina de lá. Esse drama individual dessa menina que está soterrada, que você começa a trazer para você a individualização, ele vai, na verdade, trazer uma memorabilidade muito maior do que simplesmente a estatística. A mesma coisa do carro. Mais vendido, não sei quantas pessoas comprando. Se você colocar uma pessoa lá, um cara, que você se identifique com ele, se identifique com a família, isso vai para você, vai trazer um retorno maior do que simplesmente uma estatística. Eu costumo dizer, as estatísticas elas são frias. Sim. São frias. E numa propaganda, em publicidade, você não pode ser frio. Eu tenho uma frase de um publicitário famoso que ele coloca o seguinte: nós não vendemos sapatos, porque o sapato em si só, ele serve para proteger o pé. Nós vendemos emoção, nós vendemos estilo, nós vendemos cor, nós vendemos velocidade. Isso é o que a propaganda vende. Então você sai ali, muitas vezes, do racional para o emocional. O grande segredo, então, professor, é se fixar nas emoções? Essa é a chave? É a chave, é se fixar nas emoções. Toda compra racional, nós temos dois tipos de benefício. O benefício funcional, que teoricamente é racional, e o benefício emocional, que se explica por si só. Mas toda compra, por mais que o benefício seja funcional, ela passa justamente por regiões do nosso cérebro que vão transformar uma marca em mais do que a racionalidade. Vão transformar a marca em emoção. E automaticamente vai fazer com que você compre essa marca. Vai fazer com que, mais uma vez, com que você compre estilo, com que você compre, de certa forma, não produto. A marca. E os publicitários costumam colocar o seguinte: um produto ele é facilmente copiado, a marca não. Sim. Né? E por que a insistência, então, professor, de apelar para esses 4 mitos? Como você mesmo falou, são mitos. Uhum. E muitos profissionais costumam, muitas vezes, a linha de estratégia que eles utilizam. Muitas vezes eles pegam, justamente por já ter esse mito, já ter justamente essa fama de que vai vender, de que vai fazer isso, de que vai acontecer, eles utilizam por essa linha estratégica. Até um certo comodismo, talvez. Né? Eu não queria falar isso, mas já que você foi mais clara, vamos deixar dessa forma e eu assino embaixo. Tá bom. E como saber quando esse tipo de estratégia funciona ou não funciona? Quais são as ferramentas que uma empresa usa para saber o que é o mais adequado para a sua propaganda? Se o número vai funcionar ou não, né? Acho que Boa pergunta. Aí a gente volta lá pro início. Justamente por isso que ainda existem esses mitos. Porque é muito difícil hoje você mensurar o resultado da propaganda, da publicidade. Porque você tem, até quando você vai fazer uma promoção, ou está anunciando algo que é de momento, a dificuldade que você tem para estar entendendo se aquilo deu certo, se aumentou as vendas ou não, é difícil, porque a marca ela tem um histórico. Então a pessoa que se dirige àquele ponto de venda não está se dirigindo somente por aquela propaganda que ele viu naquele momento. É uma das justificativas? Sim, pode ser, mas não quer dizer que seja de todo. Então, justamente por ter essa dificuldade de você mensurar o resultado, porque o resultado, como você falou, é perfeito, Ricardo. Você tem que mensurar. Aliás, toda ação de marketing deve ser mensurada, porque senão como é que você vai saber se aquilo deu certo ou não? E existem certas campanhas, por exemplo, que são muito utilizáveis de retorno, ou seja, pesquisas. Automaticamente, como é que você chegou até o ponto de venda, por que você comprou isso. Mas a maioria das empresas não faz isso, ou se faz de uma maneira isolada. E outro ponto, muitas vezes é terceirizado. O departamento de marketing para um lado e o de publicidade do outro. Então, para casar isso, que tem que ser o ideal, porque a publicidade ela vai fazer aquilo que o marketing determinar.
É o marketing da empresa que vai dizer para o policial, olha, eu quero assim, eu quero desse jeito. Então, é justamente por ter essa dificuldade que muitas vezes esses mitos acontecem e a gente está discutindo eles aqui. Existe uma falha de comunicação entre o marketing... mas problemas de comunicação são os piores possíveis. Você vai mandar o e-mail, já reparou no seu trabalho? Você vai lá, passou o e-mail, mas o que você quis dizer com isso? E muitas vezes você coloca mal a palavra, um ponto de exclamação, uma letra maiúscula, parece que você está gritando, causa inclusive constrangimento. Então, o problema de comunicação é muito sério. Quando eu vou dar coaching para as empresas, o que a gente procura fazer é justamente isso, tentar minimizar essa questão, porque é engraçado a gente estar numa empresa, eu estou aqui, minha baia está aqui, minha mesa está aqui, a sua mesa está aqui, e a gente fala por e-mail. Impossível a gente chegar, tudo bem, você recebeu? Deu certo? Ok? Não se fala. E-mail fica aquela questão, e muitas vezes a comunicação ela se perde, porque nós temos uma dificuldade ainda de escrever muito grande. E a gente não consegue passar, muitas vezes, aquilo que a gente está pensando e não consegue passar de maneira adequada para o e-mail. Tá certo, professor. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Manhã News, trazendo detalhes importantes para o nosso telespectador. Imagina, eu que agradeço, mais uma vez, obrigado, amigos, foi um prazer estar aqui com vocês. Professor, obrigada e já fica o convite para a próxima, hein? Opa, estamos aí. Obrigado, bom dia. Bom dia.